são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 16 de março, neste segundo domingo da Quaresma, meditemos o Evangelho de São Lucas no capítulo 9, de 28 a 36, uma vez que estamos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabiam o que estavam a dizer. Enquanto assim falava, veio uma voz que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Na nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã. Vimos no Evangelho de hoje Jesus acompanhado de Pedro, Tiago e João, subindo ao monte para orar. No entanto, Lucas é o único dos evangelistas a introduzir no relato da subida ao monte para orar. Traço típico do Evangelho segundo Lucas. Jesus, ao longo de toda a sua vida, mas sobretudo nos momentos mais decisivos, sente a necessidade de falar com Deus. Era a partir desse diálogo que ele percebia mais claramente a vontade do Pai. A narração aconteceu nesse dia, naquele monte, vai ser construídas por elementos simbólicos tirados do Antigo Testamento. Assim, o monte situa-nos num contexto de revelação. É sempre um monte que Deus se revela. Em especial, é no monte o Sinai que ele faz uma aliança com seu povo através de Moisés e as tábuas da lei. Deste modo, a mudança do aspecto do rosto, a veste de uma brancura refulgente, recordam o resplendor de Moisés ao descer do Sinai, de acordo com Êxodo 34. Depois de se encontrar com Deus e de receber as tábuas da lei. O branco é a cor de Deus, indica que estamos no âmbito divino. Já Moisés e Elias, 2 figuras do Antigo Testamento, que também aparecem no cenário da transfiguração de Jesus, representam a lei, os profetas, que são personagens que, de acordo com a catequese judaica, deviam aparecer no dia do Senhor, quando se manifestasse a salvação definitiva. Isso lá no Deuteronômio 18, Malaquias 3. Lucas é o único dos evangelistas a dizer que
Moisés e Elias falavam da morte, no êxodo, de Jesus que ia consumar-se em Jerusalém. Assim, a palavra êxodo, aqui utilizada por Lucas, cumpre duas funções. Alude à saída dos hebreus do Egito, rumo à liberdade e à vida nova por um lado, e por outro lado, um eufemismo frequentemente usado para falar da morte. Ademais, o que naquele dia se passou, naquele momento, é para ajudar os discípulos a entender que a morte próxima de Jesus, a sua passagem para o Pai, irá completar no antigo êxodo e proporcionar a libertação definitiva do povo de Deus. Ainda outros elementos compõem o cenário da catequese sobre a transfiguração de Jesus, o sono dos discípulos. É simbólico, eles dormem porque não querem entender que a glória do Messias tem a passar pela experiência da cruz, da entrega da vida. As tendas. Pedro se propõe a construir alusão à festa das tendas, em que se celebrava o tempo do êxodo, quando o povo de Deus habitou em tendas no deserto. Significam que os discípulos queriam deter-se neste momento de revelação gloriosa, de festa, ignorando o destino e o sofrimento de Jesus. O medo que toma conta dos discípulos é a reação habitual do homem diante das manifestações da grandeza, da onipotência e da majestade de Deus, de acordo com Êxodo 19 e 20. A nuvem, por sua vez, indica a presença de Deus, que era na nuvem que Deus ocultava e era na nuvem que Deus conduzia o povo ao longo do caminho do deserto em direção à terra prometida, o Êxodo no Êxodo capítulo 40. Portanto, o elemento mais significativo é, sem dúvida, a voz, que em vez de nuvem, espaço de Deus se oculta, e essa dirige-se aos discípulos e declara solenemente: este é meu filho, o meu eleito, escutai-o. O próprio Deus apresenta Jesus e garante que ele é o Filho, que veio ao encontro dos homens como um mandato do Pai. Por cima de tudo, o cenário, então ele glorifica a ressurreição de Jesus, manifesta a glória de Deus. As vestes, a brancura refulgente, lembra as vestes resplandecentes dos dois homens que na manhã da Páscoa apareceram às mulheres que tinham ido procurar Jesus ao túmulo, Lucas 24, e apontam nesse sentido. Os discípulos são assim convidados a olhar para lá da cruz e descobrir o final do caminho de Jesus. Não está no fracasso, mas está na ressurreição, na vida plena, na vitória sobre a morte. Portanto, Jesus é também, de acordo com esta catequese de Messias, o libertador, o salvador, esperado por Israel, anunciado pela lei de Moisés, pelo profetas Elias. Ele veio concretizar as promessas que ao longo da história da salvação Deus fez a todo o seu povo, prometendo. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a bem compreender, para bem viver, e assim rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, os abençoe, os guarde, proteja e ilumine, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.